noite, querida igreja. Boa noite, queridos irmãos. No culto de quarta-feira é um culto especial porque nós agradecemos a Deus pelas bênçãos, nós agradecemos a Deus pelas bênçãos que Ele derrama sobre a minha vida e sobre a vida das pessoas que eu amo. E as bênçãos que Deus derrama sobre a vida do meu vizinho chato, eu agradeço. E as bênçãos que Deus derrama sobre a vida daquele amigo que finge ser meu amigo, mas na verdade ele é um traíra, eu agradeço. Quarta-feira é o dia, na verdade é um lembrete de agradecimento, porque o agradecimento tem que ser diariamente quando nós acordamos. Querido Deus, obrigado por mais uma oportunidade. Deus está me dando mais alguns minutos, alguns segundos ou quem sabe alguns anos. Eu preciso aproveitar esse tempo, que eu não sei qual o tamanho, para pedir perdão para Deus sobre os meus pecados, para me arrepender de verdade de algumas coisas, para refazer, para recomeçar e para desviar o caminho do mal que vem de frente com a minha vida. O tema de hoje é pecados. Ai, Sandra, pecados? A gente fala tanto sobre pecado, né? É só não ver um tomate no mercado. É ladrão, é pecado, pecou. Ai, mas eu roubei uma carreta cheia, uma cegonha cheia de carro. Mas ninguém me pegou. É ladrão, é pecado, pecou. Então não importa se você roubou um tomate ou um avião. É pecado sim. É pecado você ficar conversando da vida do outro. Se você não pode ajudar, não atrapalha. Então, não existe pecadinho, não existe pecadão. Existe pecado e pronto. E é por isso que Jesus voltou. Jesus veio a essa terra como eu e como você. Ele não fez fofoca. As oportunidades ele teve a oportunidade de jogar um contra o outro, os seus discípulos, os seus amigos. Jesus teve a oportunidade de rir das pessoas. Jesus teve a oportunidade de ser sensual diante das pessoas, mas ele não fez. Então, é difícil para mim? Mas não é impossível, porque Jesus é santo? Mas ele veio à terra como humano e ele poderia sim ter cedido. Se ele não cedeu, eu também preciso ter um mínimo de vergonha na cara e não ceder também, ok? Mas o tema de hoje é pecado mesmo, é bem difícil. Eu vou falar de apenas dois pecados terríveis que o diabo já normalizou. O diabo já deixou tudo normal, bonitinho, bem aceitável, mas que são abomináveis a Deus. Deus ama a mim, que sou pecadora, mas Deus odeia o que tem de mim, o que tem em mim de pecado. Vamos falar de uma coisa chamada fofoca. Mas Sandra, você também faz fofoca? Claro que eu faço fofoca, ué. Eu sou ser humano. Você acha que eu não vou fofocar? Eu estou sabendo agora do irmão Vilnei, eu vou para a Dir. A Nadir conta para o irmão Gilberto conta para o Russo e vai contando. É fofoca? Se eu sei uma coisa da Meire, eu vou lá na casa da Meire, vou conversar com ela, vou orar com ela. É fofoca? Não é fofoca, porque eu estou tratando com uma pessoa envolvida na história. O primeiro pecado é a fofoca. É o primeiro que eu vou falar. E já falei. E na sequência, o segundo pecado, que é casadinho com o primeiro. Fofoqueiro é feio, né? Fofoca é feio? Terrível, horrível, sujo, muito mais. É o ouvido que recebe a fofoca. Então, esse sim é tão abominável aos olhos de Deus quanto o pecado da fofoca. O segundo pecado, que é esse dar ouvidos à fofoca, ele é vinculado ao primeiro, que é o fofoqueiro. E a contenda entre irmãos.
E a contenda entre irmãos. Tudo acontece. Por quê? Porque alguém dá lábia, a fofoca, ao invés de se portar como um cristão, como um servo de Deus. Ao invés disso, muitas vezes, quando alguém vem me fofocar alguma coisa, eu, ao invés de me comportar como cristão, como servo de Deus, eu me comporto como instrumento de Satanás. O Russo me conta, eu conto para a Nadir, que conta para o Gilberto, que vai. Entendeu? Olha o instrumento. Olha o que eu estou fazendo da minha vida espiritual e eu estou arrastando um monte de gente comigo. Então, eu amo a igreja? Se eu estou arrastando a igreja para a minha lama? Não, isso não é amor. O pior de tudo é que a fofoca já foi tão normalizada, mas tão absorvida, tão bem aceita, que mesmo um comentário dentro, eu estou falando da igreja, vamos trazer o contexto para a nossa igreja agora. Então, mesmo que um comentário dentro da igreja de um irmão que não esteja presente, eu vou falar de um irmão que não está presente e ele não pode se defender. É mais fácil. E isso é uma fofoca. Não importa se é verdade. Eu vou falar do Samuel, ele precisa estar perto. Ele precisa estar presente. Ainda que seja verdade. E o pior de tudo é quando a outra pessoa dá lá a fofoca e repassa aos comentários e repassa, sem se posicionar de uma maneira correta. Qual é a maneira correta? É ser testemunho e evitar a contenda. Evite qualquer transtorno que você poderia causar entre os seus irmãos na igreja. Eu não estou falando dos seus irmãos, dos filhos do meu pai e da minha mãe. Não, esses não. Eu estou falando de nós, porque hoje o assunto é igreja. Então, isso pode gerar falso testemunho, contenda entre irmãos, e isso é abominável aos olhos de Deus. Fazer fofoca do meu irmão é como eu dizer que Deus é mentiroso. E que Jesus desceu na terra fingindo ser santo. Quando eu fofoco do meu irmão, eu estou me portando desse jeito. E, preste sua Bíblia. E quando nós vamos abrir a Bíblia, a gente ora, pede: Senhor, abençoe meus pecados. Aqueles feitos por atitudes, pensamentos, né? Eu abro a Bíblia, leio, oro, fecho a Bíblia e falo assim: amigo, você viu o que aconteceu com fulano? E aí? Na sua Bíblia tem um livro chamado Provérbios. Provérbios 6:19. Eu marquei. Testemunha falsa que prefere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Isso é fofoca. Ainda em Provérbios 26:20, eu marquei: faltando lenha, apaga-se o fogo, e não havendo difamador, cessa a contenda. E para finalizar,
Vamos em Êxodo 23, 1. Esse eu gostaria de falar um pouquinho mais alto. Êxodo 23, 1. Não levantarás falso testemunho. Na linguagem de hoje, não levantarás falso boato, e não pactuará com o ímpio, para seres testemunho injusto. Então, queridos, não existe fofoca pequena, não existe fofoca gospel, cristã, atualização, não existe. Existe um Filho de Deus que precisa evitar tudo isso. Evitar. Existe um Filho de Deus que precisa se portar de maneira correta. Existe um Filho de Deus que precisa. Existe um Filho de Deus que precisa buscar a vida eterna. Vida eterna. Que vida é essa que você busca? O que você quer para a sua eternidade? Você quer sentar comigo na sombra da árvore da vida e conversar? Ou você quer lembrar de coisas da terra, estando na sombra da árvore da vida? Para nossa reflexão e levar para casa e colocar assim naquele travesseiro é: como é o amor que eu sinto ao próximo? Como é? Então, o Russo me deu uma informação hoje que aliviou meu coração. Não foi fofoca, porque ele tem a liberdade de conversar comigo e falar: Sandra, isso, isso e isso. Ai, muito obrigada. Do Russo, para mim, não foi fofoca, porque ele só precisava aliviar o meu coração. Mas se eu falar para Nadir, virou fofoca. Se eu falar para o Rio Negro, não importa, virou fofoca. Então, gente, que sejamos cristãos, que sejamos filhos de Deus, que sejamos os pecadores que somos, mas principalmente que sejamos aqueles que buscam viver a eternidade com Deus. Jesus deseja muito que todos nós estejamos com Ele, e infelizmente a gente vai se surpreender. Para hoje, o que eu tinha, eu espero sinceramente que o que saiu da minha boca veio do Espírito Santo. Amém. E se vocês sentirem que não foi do Espírito Santo, esqueçam essa quarta-feira. Fazem de conta que não estiveram na igreja. Agora, se vocês sentirem que é o Espírito Santo falando, o Espírito Santo nos orientando, leva para casa, conversa com você mesmo. Ajude as pessoas à sua volta. Evita ajudar só aquele que sorri para você. Comece a ajudar aquela pessoa mais difícil que você encontra na sua vida. Para hoje, é isso. Eu posso bater no peito agora e dizer que eu amo vocês, porque eu consegui falar esse assunto, que é muito difícil, porque todos nós fofocamos. Todos nós. Não é um ou outro assunto. E para finalizar o nosso de hoje, a minha dúvida é: eu oro ou a gente canta? Canta. A gente canta. Então, nós vamos cantar juntos. É de uma cantora que eu tenho um carinho muito grande por ela, e o desejo do meu coração é que eu conheça ela ainda aqui na terra, que eu possa abraçar. É a Patrícia Giannone, ela é de São Paulo, e essa é a quarta música que ela gravou. E essa música, graças a Deus, ela me autorizou a usar na abertura do programa que eu apresento no rádio. Fica comigo com a Patrícia Giannone.
não existe lugar melhor para estar, Senhor. Assim como os dois discípulos, ao caminho de Emaús, eles sentiram que seus corações ardiam enquanto caminhavam ao lado de um homem, sem saber que era o Mestre. Assim é um coração cheio da tua presença. Arde o meu coração, Jesus. Fica comigo. chegar, ou a contenda,
Se posicione como cristão. Não permita de jeito nenhum, não permita dar continuidade. E não se esqueça, se a Maria vem falar do João para você, com certeza ela vai falar de você para o João. Que Deus nos abençoe sempre. E agora, como estamos, só baixa a fronte e vamos falar com Deus. Querido e bondoso Deus, muito obrigada, Pai, pelo seu amor e sua misericórdia. Obrigada por cada irmão que saiu da sua casa e veio até aqui, a sua casa de oração. Obrigada, Senhor, por cada livramento. E te peço, sela a nossa boca, sela o nosso ouvido, para que nós não falamos de outras pessoas e também não ouvimos falar de outras pessoas. Senhor, acalme nosso coração e até a sua volta, segure-nos numa redonda. Segure-nos firme, Pai, para que nós não nos percamos no meio do caminho. Senhor, tem tanta gente caindo, tem tanta gente ficando pelo meio. E nós, a minoria que estamos de pé, que o Senhor possa ir lapidando do seu jeito. Senhor, seja o condutor da nossa vida em todos os momentos e realize o desejo do nosso coração, mas somente aqueles que não nos irá afastar de Ti. E para hoje eu te agradeço imensamente por tudo, em nome e por amor do nosso doce Jesus. Peço que leve-nos para a nossa casa e deixe-nos tranquilos, com sono tranquilo. E Senhor, mais uma vez eu te peço, não permita que nós nos percamos pelo meio do caminho. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada. E lembrando que sábado tem um culto maravilhoso e tem programa especial das amigas no sábado, né? Convidou a amiga? Não convidou? Ainda dá tempo. Convida e fala para a amiga, ó, estou levando mais uma amiga, tá bom? Então, boa noite, que Deus abençoe.